Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de história é sobre o ciclo do café. E eu já estou aqui, com o meu café em mãos, como você acha que já sabem. Eu gosto um pouquinho de café. Não sei se vocês gostam, um café puro, um café com leite, um café com achocolatado. Mas para quem não sabe, o café, a sua origem, ele teve origem na Etiópia. Tem várias lendas envolvendo sobre o surgimento do café em relação a isso. Existe uma lenda que o café teve origem da Etiópia e foi descoberto pelo um pastor que estava ali com as suas ovelhas e percebeu que as ovelhas, quando comiam aquela sementinha meio avermelhada, elas ficavam um pouco alteradas, agitadas, e ele achava que eles estavam possuídos pelo demônio, pelo diabo. E outra lenda conta que na Etiópia também esses pastores estavam com as ovelhas. Quando eu falo pastor, são crianças que criam esses animais soltos, percebeu essa agitação nas cabras e resolveu levar para um desses monges. E dali ele resolveu fazer umas infusões e fazer um chá. E percebeu que esse café dá uma força. Daí o café foi para a região do Iêmen, na região do Iêmen, na Arábia Saudita. Dali ele começou a ser difundido na cultura da Arábia e ser consumido inicialmente, mas para o consumo interno. Logo depois, com contato comercial com os europeus, o café chega na Europa, mas chega na Europa com esse status de socializar, de você tomar em um restaurante, com os amigos, em família. Então o café vai tomando uma nova roupagem até chegar na parte das Américas. Quando chega nas Américas, é num período de colonização, chega com os europeus. Então você começa a perceber que o café, não surgiu desde agora. Então existe toda uma história em si, não tem uma data precisa, um local, mas tem registros históricos. Eu, como sou uma boa apreciadora de café, né? Deixa eu colocar aqui minha xícara aqui do lado. De café, continuando. E como ele chega no Brasil, professor, o café? O café chega no Brasil em 1727. A primeira muda chega no Brasil, na região do Pará. Ela veio através de um contrabando, vê que coisa, da Guiana Francesa. E assim, quando ela chega no Brasil, quem traz essa muda é Francisco de Melo Palheta. Ele traz essa muda. Essa muda, inicialmente, ela é plantada no Pará, para ela se adaptar, e com isso, logo em seguida, ela é levada para a região do Rio de Janeiro em 1960. E quando ela chega no Brasil, ela inicialmente é para o consumo interno, consumo doméstico. Só depois, com o passar do tempo, ela vai ganhando força na produção, principalmente na região do Vale do Paraíba, que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, porque o solo é solo terra roxa, como eles chamam. Como assim, professora? Solo terra roxa. É um solo fértil, rico em nutrientes, e da qual esse café vai se adaptar muito bem, e principalmente ao clima da região. Então, quando ele saiu da região do Pará, se foi para a região do Rio de Janeiro, e depois pegou essa região do Vale do Paraíba, onde é entre Rio e São Paulo, principalmente na região de São Paulo, o oeste paulista, onde vão surgir os verdadeiros grandes barões de cafés, grandes fazendas de produção de café, e com isso o café vai virar um dos principais produtos de exportação no Brasil. Vai chegar um momento no século XIX que o Brasil vai ser um dos maiores exportadores de café do mundo. Para você ter noção, mais de 50% do café que era consumido no mundo era produzido aqui. Esses grãos de café eram feitos aqui no Brasil. Então você vê como ele ganha esse cenário internacional, e é conhecido nessa época, no segundo reinado, como o Ouro Verde, certo? Não só o início do segundo reinado com Dom Pedro II, com o período da proclamação da República. Então o café ganha uma força muito grande e é nosso produto principal da exportação, certo? Então nossa economia vai ficar voltada em cima dele, e também dos seus benefícios que vai trazer, porque os grandes barões de café, com isso, eles vão começar a investir em outras coisas, principalmente nas construções de ferrovias, que você precisa levar o café da região interior para a região portuária. Então, os ingleses vão chegar no Brasil para fazer essas construções dessas ferrovias, já que os ingleses dominam essas técnicas de produção de ferro, não só de ferro, mas de construção
de ferrovias. E com isso, com a chegada dos ingleses, eles vão se adaptar, vão chegar aqui no Brasil, vai ter essas trocas de cultura aqui no Brasil. E uma outra coisa, com a chegada desses ingleses nas construções das ferrovias, são com os ingleses que também chega o futebol. Para quem não sabe, o futebol foi criado pelos ingleses, pelos britânicos. Então, quando eles chegam aqui, também eles vão trazer essa bola e vão jogar num período de lazer. E assim também chega o futebol no Brasil. Então, a gente vai ter essa adaptação muito grande no Oeste Paulista, por causa do tipo de solo terra roxa. E logo em seguida, a gente tem que falar da questão da mão de obra. A gente vai ter inicialmente a mão de obra escrava africana. Com a abolição da escravatura em 1888, a gente também vai ter a mão de obra assalariada. E o café vai sofrer muito, porque precisa de uma mão de obra muito grande para a produção de café. Logo no início, quando a gente teve as primeiras plantações de café no Brasil, a gente vai ter mão de obra imigrante italiana. Mas a primeira leva de imigrantes italianos chegando no Brasil, eles levam um grande susto. Por quê? Quem trazia eles eram os donos de fazenda. E eles vão cobrar os custos. O custo da viagem, o que eles gastaram. E quando eles chegaram aqui, ainda tinha que plantar o café. Ia demorar anos para o café crescer, colher e dar lucros. E pagar os donos de fazenda que trouxeram eles para o Brasil. E com isso, eles vão parar de vir para o Brasil. Porque vão perceber que não está tendo benefícios. E logo em seguida, a gente vai ter essa mão de obra imigrante, principalmente italiana, o governo custeando a vinda deles para o Brasil. E com isso, a gente vai ter uma mão de obra assalariada de imigrantes italianos que vai vir ao Brasil nesse segundo momento, mas tendo os custos tudo pago pelo governo brasileiro, já que essa região precisa de mão de obra. Com o início da industrialização no Brasil, com a chegada de novos maquinários, a gente também vai ter implementação de máquinas também no Brasil, mas bem na frente, certo? Então você percebe como um café faz parte dessa história do Brasil, certo? Está nesse processo de modernização, logo em seguida, porque os barões de café vão começar a investir em algumas modernizações no próximo onde eles moram, também para o escoamento, e você vai começar a perceber que o café ele começa a ter uma decaída no Brasil com a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Então, isso está no governo de Getúlio Vargas em 1930. E o café começa a perder força no cenário internacional. E com isso, o Brasil gera uma crise muito grande. O Brasil não consegue vender café para o mundo. E com isso, vai gerar um impacto muito grande na economia. E é nesse momento que o Brasil começa a perder força no mundo, certo? Então você vê aquela plantinha, aquela muda que, vamos lá, há séculos atrás teve origem na Etiópia, mas ganhou força na região árabe, depois que foi para a Europa, depois chegou aqui no Brasil, e uma mudinha de café da qual chegou aqui no Brasil em 1727, que ganhou, não só conquistou o brasileiro, mas que faz parte da nossa rotina, vamos dizer assim, alimentar, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficar com a atividade sobre o nosso tema, que é sobre o ciclo do café no Brasil. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar enviando a mensagem no privado, no WhatsApp.